Exatamente isso, Léo Carvalho. Toda essa polêmica foi levantada recentemente com relação a uma matéria divulgada a nível nacional nos honorários devidos ao ramo previdenciário. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai falar agora com a doutora Simone Oliveira Gomes, que é presidente da OAB aqui de Jataí. Doutora, ao que se deve toda essa polêmica? Na verdade, nós temos uma área extremamente polêmica, né, justamente pela carência, mas é bom que se esclareça que a origem do problema ocorre lá no órgão previdenciário. Há uma política de se negar os benefícios para aqueles que têm direito junto ao órgão previdenciário. E ao ter uma negativa administrativa, o segurado, né, aquele que teria direito ao benefício, procura um advogado que muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar 1 centavo de cópia, de diligências, combustível, papel, e esse processo demora em torno de 2, 3, 4, 5 anos, e quando há recurso para o Superior Tribunal de Justiça, e chegando às vezes, muitas vezes até o Supremo Tribunal Federal, esse processo pode demorar até 7 anos. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, e inclusive o Ministério Público Federal de Goiás, já tem entendimento consolidado que, considerando que se trata de ações de risco, quando o cliente não paga nada para que o trabalho seja efetuado, é lícito, é legal o pagamento de até 50% dos valores atrasados. Justamente porque foi o advogado que o instrumento para sanar uma injustiça praticada pelo órgão previdenciário ao negar. Porque seria muito simples se o INSS tivesse a postura de conceder os benefícios para aqueles que têm direito sem a interveniência da advocacia. Mas não se pode colocar nos ombros da advocacia privada, né, a responsabilidade de trabalhar 4, 5 anos, mantendo uma estrutura de escritório, de água, luz, telefone, secretária, combustível para acompanhamento desse processo, e ao final achar que os valores pactuados entre as partes está exorbitante. Cada caso é um caso, mas nós temos, assim, nós temos as deficiências vindas do próprio órgão do INSS, nós temos a demora do trâmite processual, que é por culpa do Poder Judiciário, já que nós temos deficiência em magistrados, em servidores, né? Essas matérias vão, em regra, para a Justiça Federal, mesmo aqueles casos que começam na Justiça Comum, nas comarcas que não tem Justiça Federal, mas há uma deficiência também nos nossos tribunais na demora da entrega dessa efetiva prestação devida a esses segurados. O que me estranhou na matéria é que a mensagem que se passou para a população, que aquelas pessoas estavam passando necessidades por culpa da advocacia, o que não é verdade. Na verdade, a advocacia sanou o problema ao conseguir uma decisão judicial e trabalhar por ela por anos para que o benefício fosse implantado. A ordem não defende aqueles malfeitores, aqueles que ficam com o dinheiro do cliente, nem os captadores ilegais de cliente, nem aqueles que fazem exercício ilegal da profissão, já que é uma área que tem muita carência. São pessoas leigas e muitas vezes são enganadas, né, por profissionais que se dizem profissionais, mas de fato não são, que não são nem advogados, e a reportagem causou muita estranheza à advocacia justamente porque não ressaltou essas mazelas que existem no Poder Judiciário, por deficiência, não por culpa dos magistrados, mas por deficiências estruturais, no próprio órgão do INSS, que tem como regra negar os benefícios, e ainda por culpa da própria União e dos Estados, que essas pessoas deveriam estar sendo atendidas pela Defensoria Pública, né? Essas pessoas que não têm condição de contratar um advogado e pagar as despesas do trabalho cotidiano do advogado, deveriam e teriam o direito, que infelizmente não é cumprido pelo Estado e pela União, de ter um defensor dativo. Portanto, a advocacia tem sido um instrumento de justiça para que esses benefícios sejam concedidos. Evidentemente que cada caso é um caso, né? Eu queria muito falar sobre esse assunto justamente para alertar a população para que quando forem contratar alguém que atua na área previdenciária, utilizem de pessoas que vocês conheçam, que vocês confiam. Em Jataí, na região, tem muitos advogados que têm escritórios com endereço certo, são pessoas sérias, pessoas honestas,
que prestam bom serviço nessa área previdenciária, mas existem pessoas que fazem mutirões previdenciários sem qualquer legitimidade, que enganam as pessoas, e as pessoas, às vezes, nesse clamor de não estar tendo o seu benefício negado, e pela necessidade que está passando no dia a dia, muitas vezes são enganadas mesmo. Mas então fica o alerta, né? Valorize seu advogado, valorize o advogado da sua cidade, contrate um advogado onde você tenha endereço certo, que você possa cobrar dele o acompanhamento do seu processo. Combine com ele os valores já inicialmente, diga, olha, doutor, eu não posso pagar agora, vamos combinar um percentual que eu vou te pagar ao final. Cobre, né, a atuação desse advogado, mas, sobretudo, valorize. Não contrate pessoas que vocês não conheçam ou que não tenham referência. Bom, doutora, com relação a valores, toda uma estrutura enfrentada pelo advogado hoje resulta nesses valores cobrados nesses trabalhos. Com certeza, porque, na verdade, o que a ordem admite como legal é até 50% dos retroativos, que foram benefícios que ele implantou, né? E não pode se deixar de se falar que o benefício que o advogado contribuiu para que fosse implantado é vitalício. Né? Então, vai se pagar um percentagem da ação de risco, porque o advogado também corre o risco. Ele pode ter trabalhado 4, 5, 6 anos e não receber nenhum centavo, né, se a ação for julgada improcedente. Então, é por isso que é uma permissão de se cobrar até 50%, justamente pelo risco e pelo custo que o advogado assume. Agora, se você tem condições de pagar um valor inicial para propor a ação, aí você não está inserido nesse até 50%. O até 50% é quando são ações de risco, onde que a pessoa não pague